Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos nós. É um prazer estar mais uma vez no púlpito da igreja. Obrigado, pastor Anselmo, pelo honroso convite. Já tive oportunidade de falar com os adolescentes e foi um momento muito especial. E ver essas crianças cantando aqui traz tanta alegria para a gente, né? Tem os meus 3 cordeirinhos aqui cantando, cordeirinho, são crianças, não é? Essas crianças, né? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus no texto que se encontra em Gênesis, capítulo de número 28. E quero incentivar os irmãos a terem uma Bíblia de papel para poder fazer suas anotações, suas consultas, para ser a sua companheira no leito, no dia a dia. Gênesis capítulo 28. Vamos ficar de pé para esta leitura? 28 a partir do verso de número 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou Jeová, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar. E a casa de Deus, é a casa de Deus, a porta dos céus. Oremos. Senhor, como tens falado conosco ao longo deste culto e desta escola dominical, continua a falar conosco pela meditação na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Ele não era uma pessoa que pudéssemos dizer destacada por suas virtudes. Jacó carecia de algumas qualidades que não encontrávamos nele. Fruto do casamento do seu pai, sua mãe, nasceu num lar onde os pais faziam acepção de pessoas. Onde os pais, a mãe gostava mais do Jacó e o Isaque gostava mais do Esaú. Então vejam em que ambiente cresceu esse rapaz. Além do que, era um
que agarra no pé do outro, segundo o seu próprio nome. Ele já nasceu assim e ao longo da sua vida foi construindo um tipo de comportamento comercial demais. Deus já havia prometido que a bênção estaria sobre ele, porque as escolhas de Deus são anteriores às escolhas humanas. Mas dentro da sua casa, ele aproveitou-se de um momento de dificuldades físicas do seu irmão. O seu irmão Esaú era um homem de caça, um homem do campo, um homem que gostava, vamos dizer nos termos de hoje, da roça, gostava dos animais, gostava de uma vida solta. Isso agradava o seu pai tinha um destaque, e ele já era um rapaz caseiro, ele já era um rapaz pacato. E um dia o seu irmão, cansado, depois de uma caça, ele aproveitou-se do seu irmão e comprou a tal bênção da primogenitura. Então vejam que o comportamento dele, vender algo, comprar algo do irmão, não era realmente muito adequado. Quando chegou o momento da bênção do seu pai, a mãe entra no meio, favorecendo a Jacó, desfavorecendo Esaú. E o seu pai, que já estava cego, provavelmente as doenças que hoje tem conserto com um bom óculos, naquele tempo não existia nada disso, o pai não enxergava mais nada. Então o pai dá uma tarefa para o seu filho Esaú, a mãe escuta, e a mãe faz com que o filho mais novo simule. E então Esaú sai para caçar, e a mãe prepara um animal. Jacó leva para o pai, e o pai disse: a sua voz não é a voz de Esaú, mas a sua pele é, porque a mãe até isso tinha provido o seu filho para que ele vestisse as próprias roupas do outro filho. E então Isaac dá a bênção para Jacó. De repente sai Jacó, entra Esaú, diz: pai, está aqui a caça. Como está aqui a caça? Eu já comi? Não, pai, eu fui preparar. Ah, veio o seu filho e roubou, veio o meu filho, o seu irmão, e roubou a sua bênção. E o ódio subiu no coração de Esaú, disse: um dia o senhor vai morrer. Ele não disse isso para ele, mas a mãe escutou a conversa: um dia o pai vai morrer, e eu mato Jacó. E então o que aconteceu? A mãe disse: filho, vai embora para a casa dos meus parentes, foge daqui porque a coisa está feia. Esse é o Jacó que está indo embora para a casa da parentada da mãe. E ele então, quando o sol se declina, para dormir. Muito provavelmente ele já conhecia aquele lugar. Não era comum passar por lá, mas certamente já conhecia, catou uma pedra, deitou e foi dormir. Quando ele dormiu, ele teve um sonho maravilhoso. Foi um sonho e uma visão. Era um sonho porque ele estava dormindo. Era uma visão porque o que ele viu era de verdade. Ele viu uma grande escada, uma escada imensa. Só que quem subia e quem descia entre a terra e o céu eram anjos de Deus. E ali no pé da escada estava o Senhor. E o Senhor fala com ele: eu sou o Deus do seu avô e sou o Deus do seu pai. Porque eu prometi para o seu avô, eu vou cumprir o que disse. Eu não vou desamparar a você, eu não vou deixar você sozinho, você vai voltar para cá, porque toda esta terra que está aqui, eu a dei para o seu avô e para toda a sua posteridade. Então Jacó acordou, surpreso e absolutamente perplexo, porque aquela sua visão, aquele seu sonho foi tão real, que ele disse: meu Deus, Deus está aqui e eu não sabia.
aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Chamou aquele lugar de Betel, é a casa de Deus. E a verdade é que depois daquela experiência, depois desta visão, depois desse sonho, Jacó nunca mais foi o mesmo. Porque aquele sonho não foi meramente um sonho, foi um encontro. Jacó teve um encontro com Deus, num lugar que ele conhecia, e ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. A realidade não mudou, o lugar era o mesmo, a região era a mesma, a pedra era a mesma, mas a consciência de Jacó agora foi alterada. Jacó foi tocado pelo Senhor. E dali para frente, é outro Jacó. Ele vai de fato para a parentela da sua mãe, estabelece família. Ele que enganava, agora é enganado pelo seu próprio sogro, ludibriado. Ele que veio de um lar conturbado, forma um outro lar conturbado, onde há briga de mulheres, porque ele se esqueceu que Deus criara Adão e Eva, não Adão, Eva, Joaquina, Bastiana, Manuela, etc., e acaba tendo uma estrutura familiar absurdamente diferente daquela que o Criador fizera, e a disputa entre as irmãs, por questão de número de filhos, etc., depois, no final do seu período naquele lugar, o seu sogro o lesa, muda o seu salário mais de 10 vezes, ele não tem nada. Deus estava trabalhando com ele. E então, depois ele determina uma espécie de recompensa para o seu trabalho através de cores de ovelhas, e Deus acaba usando esta estratégia para dar para ele um rebanho grande. Os filhos lá, os seus cunhados, olham com olhos de ódio sobre ele, ele foge com as mulheres, vai embora com os filhos, porque ele sabe que vai ter que se reencontrar com Esaú, seu irmão, porque há um capítulo que não foi fechado na sua vida, e ele precisa se reconciliar com seu irmão. E então ele passa a sua família no Val do Jaboque, e passa uma madrugada inteira lutando com Deus. Na sua luta com Deus, e essa luta é tema para uma outra mensagem, mas na sua luta com Deus, Deus tira do lugar o nervo da sua coxa, para que a partir daquele momento Jacó manque, para saber que ele não era todo poderoso, ele era apenas um homem amado por Deus, cuja glória não era dele, vinha de Deus. E então, quando ele passa o Val do Jaboque, seu irmão poderia matá-lo, cumprindo a promessa. Mas Deus já tinha trabalhado no coração do seu irmão, e ele, através de presentes que manda para o seu irmão, encontra Esaú com mais 400 jagunços, e o seu irmão, ao invés de matá-lo, se reconcilia com ele. Nós estamos precisando de Betel na nossa vida pessoal. Não estamos precisando de ir para outro lugar. Eu não preciso ir para o Monte Carmelo, para o Monte das Oliveiras, para o Monte Sinai, para o Monte de São Roque, para o Pico do Jaraguá, para ter um encontro com Deus. Eu não preciso ser batizado nas águas do Rio Jordão para o meu batismo valer mais do que nas águas de uma piscina batismal. Eu não preciso estar numa determinada reunião onde marcaram dizendo Deus vai operar, para que Deus opere na minha vida. Eu posso estar sozinho, no meio do nada,
cujo travesseiro é uma pedra, cujo céu é apenas a abóbada celeste. E ali na solidão do meu coração, Deus vai tratar comigo. E vai me fazer ver que Ele é Deus. E eu sou um miserável, pequenininho, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Porque quando eu sou pequeno, meu Deus é grande. Quando eu sou pequeno, Deus opera na minha vida, não para a minha glória, não para o meu poderio, não para a minha honra, mas para a honra dEle. Nós precisamos de um encontro com Deus que quebre a nossa personalidade, o nosso caráter e nos traga arrependimento verdadeiro. Jacó foi outro depois de Betel. Até o nome dele foi mudado. O anjo que falou com ele disse: como te chamas? E ele com vergonha disse: Jacó, o embusteiro. E ele disse: você não vai mais se chamar Jacó. Você vai se chamar Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó tornou-se Israel. Porque teve um encontro com o Calvário, teve um encontro com Deus, um encontro com o Calvário antecipado, porque todos eles tinham a esperança que um dia o Siló, o enviado, o Messias, viria. E morreram nesta esperança, e morreram nesta certeza. Eu e você muitas vezes andamos frios na nossa vida espiritual. A Bíblia parece que não faz mais efeito. Depois que inventaram a internet e o smartphone, os versículos viraram carne de vaca, comuns. Cada um mais bonito do que o outro, cada um num quadradinho, numa caixinha, com letras mais bonitas do que a outra. Nunca se divulgou tanto a palavra de Deus, mas nunca se viveu tão pouco a mesma palavra. Quando havia muito menos, se vivia muito mais. Quando era muito menor a abrangência da comunicação, comunicava-se muito mais. Hoje virou brincadeira. Fala-se de encontro com Deus como se fosse um evento num clube. Fala-se de um culto onde Deus se manifestou, quando na verdade foi a vaidade humana que se manifestou. Porque onde Deus se manifesta, Ele diz assim: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Quando o encontro é verdadeiro, há quebrantamento. Quando não é verdadeiro, há festa. Igualzinho a festa que os israelitas fizeram no deserto para adorar um bezerro de ouro. Quando desce Moisés com as leis, o povo se prostra, porque sabe que é indigno daquelas mesmas leis. Muitas vezes alguns dos irmãos, muitas vezes eu, atravessamos momentos de vida espiritual muito fértil, momentos de encontros maravilhosos, e Deus podia usar a nossa vida, porque nós estávamos andando com Deus bem pertinho. Betel estava junto de nós. Mas o tempo passou, esfriamos na fé, e a nossa verdadeira comunhão se tornou uma rotina tão sem sal, tão sem poder, tão sem graça, tão irreal, que ela pode ser condensada em quadradinhos de frases que não vamos ganhar e não vamos perder nada, porque aquilo já não mexe mais com a nossa estrutura. Jacó teve um encontro com Deus, ele sonhou, ele viu e ele ouviu. Nós estamos precisando de um encontro real com Deus, na solidão do nosso coração, e dizendo assim: fala, Senhor, quero ouvir a tua voz, se manifesta, Senhor, quebranta-me, Senhor, opera em mim, Senhor, leva-me à adoração verdadeira, Senhor, de alguém que não merece,
mas de alguém que foi agraciado, de alguém que experimentou ao Senhor pela fé. Qualquer música, qualquer mensagem, qualquer evento de igreja, se não passar primeiro por uma Betel, se torna apenas rotina. Mas se nós tivermos a nossa Betel, um encontro pessoal com Deus, algo vai acontecer dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Moisés, quando ia falar com Deus, na hora em que ele descia, como é que estava o seu rosto? Como é que estava o seu rosto? Brilhando. Se você falar com Deus de verdade e abrir a sua alma, quando você voltar ao convívio da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e da sua igreja, os seus olhos vão estar brilhando também. E por que brilha? Porque colocou aquela lente da hora, que é moda hoje em dia? Porque pingou um colírio que os seus olhos ficam piscando? Não. Porque os seus olhos viram a glória de Deus. E porque você se encantou com o Senhor e encheu-se da graça do Todo-Poderoso. Mas é preciso fazer uma opção. Se você quer Betel, não pode ter uma vida dupla de comércio. Se você quer Betel, você não pode jogar com Deus como se estivesse barganhando com Ele. Se tiver Betel, você precisa saber quão difícil, quão respeitável, quão temível é esse lugar. Deus está aqui e eu não sabia. Você vai começar a interpretar o lugar onde está trabalhando, não como um acidente, como um erro, mas vai entender que Deus tinha um propósito em colocá-lo exatamente onde está. Você vai entender a casa onde mora e o curso que faz na escola como um propósito de Deus na sua vida. Você vai entender aquele diagnóstico médico que não foi dos mais agradáveis, como uma maneira de Deus tratar com o seu coração, dizendo: eu estou te trazendo para os meus pés, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, que não sabes. Se eu tiver Betel na minha vida, eu serei diferente. Hoje em dia, evangélico está mais para religioso qualquer do que para um cristão autêntico. Deus está me convocando e convocando a cada um dos irmãos para não deixar isto acontecer. Nós precisamos correr até Betel e deixar Deus quebrar o nosso orgulho, deixar Deus quebrar as nossas estruturas, deixar Deus quebrar a continuidade dos nossos planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem das mãos do Senhor. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu final são caminhos de morte. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos ter sede de Deus. Quando eu me lembro de Timofei de Yakov, Sebastião Emerick, Israel Teixeira de Freitas,
quando me lembro de Josué Nunes de Lima, quando me lembro de Gorgônio Barbosa Alves, quando me lembro de Elzira Bonfante, quando me lembro de alguns que já estão morando com Jesus e das suas vidas ilibadas, eu tenho certeza, e por uma delas eu vi presencialmente, e por outros dois também, que eles tinham a sua Betel. Que eles conheciam a Deus não de ouvir falar, mas de buscá-lo na madrugada, de clamar a Ele noite e dia, e de se encher da santíssima presença do Senhor. Lembro-me do pastor, do irmão Sebastião, que descia o escadão lá da rua Rifaina até a Mundo Novo, mais de 40 degraus, chegava meia hora antes, sentava sempre no mesmo banco, abaixava a cabeça, e ali ele buscava a presença de Deus. Quando dava 9 horas da manhã, quando aquele homem levantava a cabeça, os seus olhos brilhavam. E eu falei para ele: irmão Sebastião, eu queria ter esse brilho dos seus olhares. E ele disse: filho, busque a Deus como eu. Busque a Deus como eu. Ah, que Deus nos dê uma Betel. Eu vou orar por mim, mas queria orar por quem quiser também ter a sua Betel. Há alguém por quem eu vou orar? Se houver, fica de pé onde você está, e eu saberei que vou orar por você também. Há alguém? Pastor, vem aqui, por favor. Se o pastor me permite, posso pedir para esses irmãos virem aqui à frente, pastor? Por favor, irmãos, venham aqui. Deixe o seu lugar. Os irmãos não estão vindo para mim. Os irmãos não estão vindo porque houve um fundo musical aqui, todo mundo ficou emocionado. Não. Os irmãos estão vindo aqui porque o Espírito Santo chamou vocês para terem uma Betel. Sem Betel não há vida. Só Deus pode mudar o fundo da nossa alma, mas ninguém. Bendito seja Deus por cada um de vocês que veio aqui. Deus está vendo. E Ele vai tratar com você, como tratou com Jacó. E hoje, Jacó é Israel. Eu sou descendente dele, por parte do meu pai. Porque ele teve uma Betel na vida dele. Você vai ter a sua. Prepare-se para ter um grande encontro com Deus, no recôndito do seu quarto. Quando Deus vai brilhar a sua glória e vai dizer: eu não te desampararei. Eu vou orar e vou passar a palavra para o pastor orar por todos nós também. Ó Deus de Betel, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Precisamos da nossa Betel. Opera em nós. Mostra a tua glória. Quebranta o nosso coração, muda o nosso comportamento. Faze-nos novamente viver a alegria da salvação. Ajuda-nos a virarmos as costas ao pecado e a viver uma vida íntegra, reta, piedosa, justa, agarrados em Jesus, o nosso Salvador e Senhor,
que viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Senhor, continuando, te louvamos na presença dos nossos queridos irmãos aqui à frente. Exaltamos o teu santo nome, porque mais uma vez a tua palavra se cumpre, quando diz que ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer o teu propósito na vida de pessoas, famílias e nações. Nesta manhã nos reunimos neste local, que foi um dia dedicado para o culto ao Senhor. Nós sabemos que toda vez que nos reunimos, o Senhor está presente. Nós sabemos, porque Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele vai estar. Então nós cremos na palavra de Jesus Cristo que Ele está presente. Por isso nós bendizemos o teu nome, na beleza da tua santidade, exaltando a tua soberania, reconhecendo a nossa limitação como humanos e clamando para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Imploramos a tua bênção sobre esses que aqui estão à frente. Cada um no seu coração tem recebido uma porção do teu Espírito Santo para entender a tua palavra e reagir a esta palavra. Dá-nos, ó Deus, mais compreensão da tua vontade. Dá-nos mais entendimento do teu querer para as nossas vidas. Que as nossas famílias sejam inteiramente consagradas e dedicadas ao Senhor. Que a nossa igreja continue firme, inabalável, na fidelidade ao Senhor e na fidelidade à tua palavra. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor nos ouve, não pelos nossos méritos, mas por causa de Jesus Cristo e sua morte na cruz, e por causa do sangue que Ele derramou por nós. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.